Pois é, gente. Esse é um treinamento para vocês fazerem a prova da SAEB, né? Então, 2021, a aula vai ficar gravada e vocês vão escutar o tempo que vocês quiserem, que com certeza não vai me cansar, viu? Então, vamos começar 3 assuntos aqui hoje: números irracionais, números reais 1 e números reais 2. Vamos dar início com os números irracionais. Os números irracionais. Recordando aqui os números irracionais, o que são números irracionais? São aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, o numerador e denominadores inteiros. Aí não pode, certo? Porque ou vai dar uma dízima ou vai dar um número exato. E os números π e ômega são exemplos de números irracionais. Para observar se um número é irracional, podemos verificar se o número tem expansão decimal infinita, ou seja, ele não se repete, certo? Agora, não apresenta período na expansão decimal. O que é isso, não apresentar um período? É aquele número que você faz 5,2222 ou 4,12151212. Então, aí apresenta um período e aí não é um número irracional, e sim uma dízima. A posição de um número irracional na reta numérica pode ser dada encontrando uma aproximação da parte inteira de sua parte decimal. Notaram aí? Então, a seguir, nós vamos ver a reta numérica irracional representada aí na reta. Por exemplo, aí, os números racionais, aqui é a reta. O que é que vocês estão vendo aí na reta? 0, vai 5 em diante, e nesse íntere tem essa letra grega, raiz de 5 e π. E partindo para a esquerda, que são os números negativos, que são inteiros. O que são os inteiros aqui? Você já viu? Sim, são os números negativos e os positivos, exceto quem? Raiz de -6, raiz de 5, essa letra grega é π. Mas essa letra grega π é mais utilizada na matemática ou no dia a dia nosso, né? Quanto vale π? Vocês lembram? 3,14 e aí sucessivamente. Não se repete. Como raiz de -6 está entre -3 e 2. Não é um valor exato. Dá 2, alguma coisa. E raiz de 5 também. Então não são números exatos e não vai se repetir a parte decimal. Vamos dar continuidade aí. Desenvolvendo as habilidades, exatamente para treinarmos aí, ó. Atividade 1. Para cercar o perímetro de um terreno, olha aqui, ó. O que é o perímetro? É a soma dos lados, ó. O perímetro. Aqui é um terreno e alguém quer cercar esse terreno. O que é que tem que fazer? Então tem que determinar o comprimento desses espaços aqui. Mas esses espaços aí estão em raízes. Então, para efetuar a compra do material necessário para cercar esse terreno, nós precisamos ter quanto vale isso aqui, qual o somatório. E as respostas, então, estão aqui. Mas o que é que nós temos que fazer? Usar o conhecimento que já obtivemos no passado. Por exemplo, raiz de 18 mais raiz de 18 eu posso somar? Sim, posso somar. Quantas raízes de 18 tem aqui? 2 raiz de 18, ó. Mas quantas raízes de 12 tem aí? 2 raízes de 12, mais 2 raiz de 12, e mais o número inteiro 6, mais 6. E agora o que é que eu faço, Talbar? Então vamos simplificar essas raízes. 18, o que é 18? Como eu posso escrever 18? 6 vezes 3, 2, raiz 6 vezes 3, 18, 6 vezes 3, ó, mais e 12, 4 vezes 13,
4 vezes 3, ó. Então, mais 18, eu poderia simplificar assim, 18 por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1, 3 vezes 3, 9, então 3 ao quadrado vezes 2. Então seria melhor eu apresentar assim para quê? Para eu extrair de dentro do radical exatamente esse número. Então eu vou colocar aqui, ó, é fácil, apagar, 3 ao quadrado vezes 2, e aqui, então, eu posso tirar esse 3 ao quadrado aí? Sim, posso sim. Então, por quê? Ele tem 2 no expoente e o índice do radical é 2. Então, quem vai sair é o 3. 2 vezes 3, raiz de 2, mais 2. Quem raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica nesse caso aí, ó, 2 vezes 2, que é a raiz quadrada de 4, 2. Esse 2 que está na parte externa no radical, o que é que a gente faz? Ó, coloca aí 2 vezes 2, raiz de 3. Então vamos resolver isso aqui. 2 vezes 3, 6, raiz de 2, mais 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Ó, não estou esquecendo não, mais 6. Então eu não posso, sim, 6 raiz de 2, mais 4 raiz de 3, mais 6. Quem é raiz quadrada de 2? É 1,4. Mais, quem é raiz quadrada de 3? É mais ou menos 1,7 mais 6. Olha bem, agora nós vamos multiplicar, e é sempre bom você estar assistindo a aula com a ajuda de uma calculadorazinha. 6 vezes 4, 24, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 8,4, mais 4 vezes 7, 28, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, ó, 6,8 mais 6. Olha bem, 8,4 mais 6,8 dá quanto? Dá exatamente 814, 15,2 mais 6 dá quanto? 21,2. Muito apertadinho, mas dá para ver. 21,2. Ora, mas eu não achei a resposta. Mas o que foi que ele falou aí? Achar 21,2. Mas aí cadê, Tomar? 13, 14, 21 e 22. Se fosse na física, nós marcaríamos a letra C. Mas 21,2 está se aproximando lá para 22. Então, qual seria a resposta aí? Nesse caso aqui, ó, exatamente o 22 metros. Então, há necessidade de 22 metros de arame, do que quer que seja, para vocês cercarem, certo? Agora, desenvolvendo aqui as habilidades, o que foi que nós vimos aí? Os números irracionais, conjunto dos números irracionais e a reta numérica. Esse foi o conteúdo desse assunto. Os objetos, reconhecer um número irracional e determinar sua posição na reta numérica e sem o uso das estimativas. Sim, operar com números irracionais, determinando as operações que são pertinentes a esse conjunto que não são exatamente, esses conjuntos que não são. Agora, olha bem, foi isso que nós vimos aí nessa parte. Pronto, aí, então nesse caso vimos aí os objetivos, conforme mencionamos aí, e está aí para vocês continuarem assistindo a aula. Agora, entendendo a atividade, qual é a medida que o engenheiro desejava, que estava desejando? A medida era o perímetro. O que significa realizar uma aproximação? Exatamente o que fizemos, né? Aproximamos para a sequência, não voltando. Então, 21,2 a gente aproximou
exatamente para o 22. Resolvendo a atividade, quais são as medidas do lado do terreno? Sim, vimos as medidas em metros, metros, e como podemos escrever o número irracional indicado de maneira simplificada. Foi o que vimos aí, o que detalhamos aqui, simplificamos, porque fatoramos o 18, fatoramos o 12 e procuramos simplificar, ou seja, o que tiver expoente do radicando igual ao índice do radical, aí você corta e sai, saiu 3. Aí, cortou, raiz quadrada de 4, 2, 2 vezes 2. Então ficou 6, raiz de 2, mais 4, raiz de 3, mais 6, onde raiz quadrada de 2 é 1,4 e raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente, mais 6. Então fizemos essa multiplicação e somamos. Nessa adição deu 21,2, foi exatamente o que nós encontramos. Se vocês quiserem aqui, embaixo está detalhado o ponto aí, certo? Então, entendendo a atividade, como podemos escrever os números racionais indicados na maneira simplificada? Olha aí, foi o que nós fizemos aqui, desenvolvemos raiz de 12, como eu simplifico raiz de 12, como eu faço isso? Então, foi o que eu mostrei aí, a raiz de 12, eu fatoro 12 fatorado, 12 por 2, 6, por 2, 3, e por 2, 8, por 3, 1, ficou 2 ao quadrado, vezes 3, então, eu coloco aqui dentro do radical, 2 ao quadrado vezes 3, só quem vai poder sair daí é quem está com 2 no expoente do radicando. Então, por quê? Porque ele é igual ao índice do radical. Eu corto aqui, ele sai, e raiz de 3, e o outro, raiz de 18. Fatório 18, é por 2, sim. Enquanto o número for par, é por 2. Então, 2 dá 9. Aí já não pode mais por 2, que é ímpar. Então, o próximo número primo é 3. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Então, fica como? 3 ao quadrado vezes 2. Qual era o meu objetivo? Qual era o nosso objetivo aqui? Exatamente facilitar a simplificação. Então, fica 3 ao quadrado vezes 2. Então, corta, sai o 3, porque ele tem com que sair, porque tem o expoente 2, com o índice do radical 2, raiz de 2. Então, essas são as formas escritas como raiz de 2, que eu poderia escrever aqui do lado, mas não vou escrever na parede. Então, agora qual o próximo? Qual a aproximação de cada uma das raízes anteriores? A aproximação, 1,7 raiz de 3, ou seja, 1,7 ao quadrado, olha aí, ele não vai chegar a 3. Então fica 1,7 ao quadrado, dá 2,89. Então por isso que nós aproximamos, para cima. Raiz quadrada de 2, 1,4, pois 1,4 ao quadrado é igual a 1,96. Então, qual é o perímetro do terreno? E conforme já vimos aí, já tínhamos calculado, o perímetro do terreno foi o que nós encontramos, foi de 20, não foi? 20 e 1,2, que foi 22. Esse é o perímetro do terreno. Então, você pode achar o perímetro do terreno de sua casa, você pode encontrar o perímetro na sua roça, ver lá seu pai quer medir uma cerca, então você mede o perímetro todo e aí compra o material de acordo com o que tem no perímetro. Vamos agora passar a essa atividade 2, conforme vocês estão vendo aí. Então, atividade 2. Durante um procedimento médico, é desejado que o paciente ingira
certa quantidade de medicamento que dependa sua massa. A quantidade de medicamento que o paciente irá ingerir depende da relação M igual a 2 raiz de E sobre 15. Não tem nenhuma dificuldade aí. A tabela está embaixo, provavelmente vai se substituir. Sendo M a quantidade de medicamento em gramas e o indicativo, e é o indicativo da massa do paciente. Então, os parâmetros para o indicativo da massa do paciente estão relacionados à tabela abaixo. Aqui, ó, menos de 50 quilos, ele vai usar 20. Ó, o indicativo do paciente, já de 50 quilos a 80 quilos, 22. 22 o quê? Provavelmente gramas. Mais de 80 quilos, 27. Então, na realização desse procedimento médico, Marcos, que tem massa de 88,3 kg, deve receber uma quantidade de medicamento igual a quanto? Exatamente, gente, o que nós vamos calcular. E qual seria a resposta? Então, com a massa do paciente, qual é a fórmula? Voltando aqui, a fórmula seria M igual 2 raiz de E sobre 15. Sim, então esse E aqui é o que? O E é o indicativo da massa do paciente. Aí que eu vou usar exatamente o 27. Ó, massa, a massa dele é quanto? Ele quer saber a relação desse procedimento médico, massa, porque tem massa 88,3 kg. Então vamos substituir a massa. 88,3 igual a 2 raiz de E sobre 15. Então, nesse caso aí, e o indicativo da massa do paciente, os parâmetros para o indicativo de massa do paciente, que está relacionado aí embaixo. Então, vejamos aqui, olha aí, qual seria nesse caso? Sim, se aqui exatamente 2 raiz de 27 sobre 15, M é igual a 2 raiz de 27 sobre 15. Então, como é que fica? Que é a raiz quadrada de 27 não é exata, mas nós aprendemos a simplificar. Ó, raiz de 27, porque então estamos dando números racionais. 27 fatorado por 3, 27 por 3, 9, 9 por 3, 3, por 3, 1. Então fica, eu vou exatamente encaixar, ó, 3 ao quadrado vezes 3. Por que foi feito isso, Tomás? Exatamente para poder simplificar, tirar um 3, porque eu não posso, se eu colocar 3 ao cubo, eu não vou poder cortar com o índice radical que é 2. Então fica 3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado vezes 3, corta, fica 3 raiz de 3. Esse fica aqui, ó. Então aqui na massa é igual a 2 vezes, ó, 3, que é raiz de E, que já simplificamos aqui, raiz de 3, sobre quanto? Sobre 15. Então, eu posso simplificar aqui, ó, 3 por 3, 1, 15 por 3, 5. Então, M é igual a 2 raiz de 3 sobre 3, né? 15 por 3, 5. Então, 2 raiz de 3 sobre não, aqui, ó, aqui não é 3, aqui é 5, por 3 é 5. Então, qual é a resposta ali? Nesse caso, 2 raiz de 3 sobre 5 gramas. De que, Tamar? Exatamente do material, certo? Pronto. Aí a questão fechada. Mas vocês precisam continuar treinando exatamente para simplificar esses valores, certo? Então, qual é a aplicação direta da fórmula?
Agora vamos passar a atividade 3. Atividade 3, olha aí, ó. Em um laboratório, o resultado esperado para uma das medições de um experimento era um número irracional. Olha lá, ó. Agora vocês têm que identificar quem são ali os números racionais. Os resultados obtidos estão listados na tabela abaixo. Aí pergunta, considerando que as casas decimais registradas são suficientes para a correta avaliação do resultado obtido, a notação que obteve um número conforme esperado é A, B, C ou D. E uma coisa que está difícil. Espera aí. Olha aí. Eu pergunto a você, qual é o número irracional ali? Olha, uma prova, uma questão besta que a gente só não olhar. Esse daqui não é porque já está exato. Ó, não tem pontinho. Esse daqui, ó, o termo é o quê? 2, 2, 2 e vai para o infinito, tudo 2. Então isso aí é o quê? Uma dízima. Aqui também, ó, é uma dízima, é 8, aí 9, 9, como está os 3 pontinhos resistência, vai continuar 9. Agora, o que é que a gente observa aqui? A repetição de números decimais não. 32, 45 e assim, ó, não repetiu. Então, qual seria a letra aí? Sim, exatamente a D, que é um número irracional, é que estamos interessados nele. É o número irracional, certo? Vamos ver outra atividade aí. Olha aí, ó. A potência da lâmpada de uma lanterna foi determinada com o auxílio de um instrumento nas unidades adequadas pela expressão 6 sobre raiz de 12 e 12 sobre raiz de 3. Então, essa expressão também pode ser representada por... Então, como é que eu faço isso aí? Olha, a gente tem que aplicar aquilo, racionalização, que provavelmente vocês devem ter uma intimidade com racionalização. Então, aqui nesse caso, como é que eu somo? Olha, 6 sobre raiz de 2, 6 sobre raiz de 12, mais 12 sobre raiz de 3. Como é que fica essa soma aí? 2, né? 2, 6 sobre raiz de 2 e 12 sobre raiz de 3. Como fica essa soma aí? Aqui o MMC, eu poderia achar o MMC, ou então achar o quê? Achar o MMC, ou então eu fazer cada um desses racionalizar. Que é 6 sobre raiz de 2? 6 raiz de 2 sobre 2, racionalizado. Se eu fosse multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador, então eu ia achar que 6 sobre 6 raiz de 2 sobre 2. Simplificando aqui, fica 3 raiz de 2, certo? Depois a gente junta. E aqui, racionalizado, 12 sobre raiz de 3, que multiplicando, ó, numerador e denominador pelo denominador, porque o meu objetivo é exatamente eliminar o denominador, a raiz. Então, o que é que eu vou fazer? 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Eu não fiz aqui exatamente esse, mas para vocês, se quiserem treinar, aí vão ver. Então, quem é 12 raiz de 3? Que é raiz quadrada de 9? Isso todo mundo sabe. Raiz quadrada de 9 é 3. Já botei aqui, ó. Raiz quadrada de 9, né? Então fica 12 vezes 3 sobre 3. Viu aí? Mas nesse caso aqui, eu engoli alguma coisa. 12 sobre raiz de 3, 12 raiz de 3 sobre raiz de 3, sobre 3. Então tá certo. 12 raiz de 3 sobre 3, esse 9 aqui não existe. Olha bem, não existe. Espera aí. Vamos fazer a coisa correta. 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Então fica 12 raiz de 3
raiz de 3 sobre 3. Simplificando, fica 2 por 3, 4. Então, 4 raiz de 3. Olha aqui, é a forma racionalizada de quem? De 12 sobre raiz de 3. Agora, somando 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Pronto? Como ficou aí? E qual seria nesse caso a resposta? Sim, provavelmente seria C. Ó, 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Certo? Então aí seria a resposta que você pode ver detalhado lá na frente. Muito bem. Essa foi a atividade 4. Vamos para a atividade 5. Então, para apresentar os dados de crescimento de seu departamento de uma reunião empresarial, Bruno, ele apontou adequadamente os valores, raiz de 10, raiz de 17, π e 4 sobre raiz de 2, em uma reta numérica. Olha aí agora. Aí agora nós vamos pegar exatamente qual dessas retas numéricas A, B, C e D encaixa exatamente naquela sequência ali. Olha, 4 sobre raiz de 2, 4, vamos ali racionalizar 4 raiz de 2, porque aqui, ó, raiz quadrada de 10 está entre 3 e 4, então é 3, alguma coisa. 3, alguma coisa, ó. Raiz quadrada de 17, 4 vezes 4 é 17, 4, alguma coisa. Π, lembra quanto vale π? 3,14. E 4 sobre raiz de 2, racionalizado, 4 sobre 12, raiz de 2, fica racionalizado, fica 4 raiz de 2 sobre 2. 4 por 2, 2. 2 raiz de 2. Ó, 2 raiz de 2, quanto vale 2 raiz de 2? Vou apagar aqui para não misturar as coisas, tá bom? Bom, olha aqui. Então, nesse caso aqui, porque ele pediu a sequência. Quem seria a sequência? Se vocês notarem, olha aqui, π, ou 4, raiz de 17, a sequência, raiz de 10 e 4,2, que é mais ou menos 2 raiz de 2. Quem é raiz de 2? 1,7. 1,7, ó, já está aqui no início. Raiz de 2. Então, ele quer ordenar na forma crescente, reta numérica que não deve apresentar nessa reunião ó, a gente vai colocar primeiro o 4 sobre raiz de 2. 4 sobre raiz de 2 está aqui. Isso aqui eu já eliminaria. Aqui, ó, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2, eliminava os dois, esse e esse, porque raiz quadrada de 17 dá 4, alguma coisa, então não me interessava. Então, quem é o segundo elemento? Raiz de 10, π, ou π, ó, π 3,14, 10, alguma coisa. Provavelmente, então, é 10, 4 vezes 3, mais ou menos 2, né? Então, 3,14 é menor. Então, 4, π, ó, a sequência aqui. Então, seria esse aqui, né? Raiz quadrada de 10 e, por fim, raiz quadrada de 17. A 17 aparece aqui e aqui. Então, qual a resposta dos dois? Com certeza é a letra B, né? B, que traz essa sequência, certo? Então, pronto. Então, vimos essa primeira parte só dos números racionais, né? Agora vamos passar para a lição 2, que são os números reais 1, porque vamos entrar na terceira aula de números reais 2. Recordando o que é os números reais 1, o conjunto dos números reais é composto pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Certo? Então,
os números racionais aparecem também no estudo da geometria. Olha como é importante, né? Desde a Grécia Antiga, percebeu-se o quê? Percebeu-se que a medida de alguns segmentos não pode se expressar por um número racional, sendo necessário o quê? A utilização de números racionais para representá-lo. Veja alguns exemplos que nós vamos ver aqui. A medida da altura de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem três lados iguais. Ó. Se o triângulo equilátero contém os três lados, resulta em um número irracional, dependendo da medida do lado. Por exemplo, esse triângulo equilátero já está dizendo, ó, os três lados são iguais, x, x e x. Então, e aqui é o que? A altura. A altura, nesse caso aqui, fica com exatamente, sim, aí vimos aqui, ó, a soma, o que? X mais x mais x seria 3x. Ó, esse é o perímetro, como vimos aqui, a altura. Aí o outro tem a diagonal, a medida da diagonal de um quadrado. Essa medida é uma constante, tanto aqui, faz aqui, como na China, em qualquer lugar que você andar. Então isso aqui é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. O que é diagonal? Se você aplicar aqueles conhecimentos que vocês obtiveram de trigonometria, então ele vai dar o quê? Ó, vou apagar aqui. Então essa é a diagonal. Quando você vai comprar uma televisão, você compra em polegada, né? Então a polegada é referente uma extremidade à outra. Sim. Então o quadro aqui, ó, D, X e X. Olha bem, como é que chegou D igual a X raiz de 2? Exatamente com D. Então, quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, Pitágoras disse que hipotenusa, que é a diagonal ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. X2 mais X2, ó. Foi o que Pitágoras falou. Então, nesse caso, isso aqui eu posso somar? Posso sim, porque são duas unidades semelhantes. D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto x ao quadrado tem ali? Somar x ao quadrado mais x ao quadrado, como eu vou fazer isso? Não, quanto x ao quadrado tem aqui? 2. Então bota 2 x ao quadrado. Muito bem. Aí agora, ó, D é igual a raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado. Notou aí? Então aqui agora, quem é que sai de dentro do radical aqui? O 2, ó. Então D é igual a x raiz quadrada de 2. Gente, isso aqui é universal. Onde quer que você vá, se alguém perguntar qual é a diagonal do quadrado, aí você vai responder D é igual a x raiz quadrada de 2. Exatamente lá. Então eu mostrei aqui como chegamos a essa equação. Então não precisa você se preocupar qual é a diagonal do quadrado, você sempre vai ser esse valor. D igual a x raiz de 2. Então, agora, aqui é um retângulo. A medida da diagonal de um retângulo é semelhante o processo. Que são iguais, porque um é quadrado e outro é retângulo, semelhante ao processo. Como chegou lá? Através do teorema de Pitágoras. Ó, a televisão, você já viu alguma televisão quadrada? Não viu. Então, a televisão geralmente é assim, quero uma televisão de 52 polegadas, uma televisão de 100 polegadas, é um cinema. Então aqui é a diagonal, ó, D, aqui é A e aqui é B, certo? Então, como é que fica? Pitágoras disse que hipotenusa, que é a diagonal ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Soma do quadrado
dos catetos. O que são os catetos? Os catetos são esses aí. Então, nesse caso aí, olha bem. Então, D é igual. Esse 2 aqui transforma um radical. O radical, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para por aí. Porque eu não posso. Camargo, por que você não pode cortar aqui? Não, porque aqui dentro está uma adição. Se fosse uma multiplicação, sim. Se fosse uma multiplicação, sim. Você tiraria. Mas aqui agora, ó, essa fórmula aqui vai lhe facilitar muita coisa na vida. Em qualquer lugar que você chegar e perguntar quem é a fórmula da diagonal do retângulo, é D, raiz quadrada de A2 mais B2, certo? Muito bem. Recordando, o conteúdo que tivemos aí nesse momento, de números reais, são o conjunto dos números reais, a altura do triângulo equilátero diagonal, do quadrado e do retângulo. Então, ó, e os objetivos que nós atingimos aí foi o quê? Verificar que os números irracionais pertencem ao conjunto dos números reais. E o outro objetivo foi determinar a altura de um triângulo equilátero, que é um triângulo que tem 3 lados iguais, e um triângulo equilátero em função do seu lado e diagonal de um quadrado e de um retângulo em função de seus lados. Foi esses os conteúdos que vimos aí e os objetivos, certo? Dando continuidade, agora vamos para o desenvolvimento das habilidades. Que atividade 1, olha aí, ó. Aí agora você tem que ter intimidade com uma polegada. Quanto vale uma polegada? Não se preocupe que aí dentro tem, ó, 2,54 centímetros. Aí diz o seguinte: para conquistar novos clientes, o que foi que a fábrica fez? Uma fábrica de televisores está desenvolvendo uma tela retangular de 2 metros de comprimento. Já pensou? Que tela maravilhosa! De comprimento por 160 centímetros de altura. Eu vou desenhar essa televisão aqui, mas vocês não vão levar para casa não, certo? Pois é. Olha aí, se quiser fazer um em casa, faça. Então, nesse caso aí, ó, 2 metros, ele não está falando diagonal aqui. A diagonal é aqui. Então, aqui é 2 metros a tela por 160 centímetros. 160 centímetros de altura. Então, essa tela promete uma alta resolução de imagens. Já pensou? Você assistir um filme numa tela dessa é maravilhosa. Sabemos-se que o padrão para determinar o tamanho de uma televisão é a medida aproximada da diagonal de sua tela, que 1 polegada é aproximadamente, ó, 2,54 centímetros. Nunca esqueça isso. São números que a gente tem que sempre estar em mente, ó. Quanto vale 1 polegada? Vou comprar uma televisão de 10 polegadas. Você não sabe quantos centímetros tem, né? Então, você sabendo quanto vale 1 polegada, você multiplica por 10 e vai dar o quê? 25,4 centímetros. Ao anunciar a televisão que está desenvolvendo, a fábrica deve fazer que tela tem a medida de quanto? Aí agora, ó, olha aqui, a televisão aí. O que me interessa é aqui, ó. Então ele quer saber quantas polegadas, certo? Então nós vamos saber. Agora, saiba que aqui tem 2 medidas diferentes. E essas 2 medidas diferentes nós temos que transformar em uma medida só. Ou centímetro, ou metro. Mas como a diagonal, ou seja, a polegada mede um centímetro, eu vou transformar 2 metros em centímetros. 2 metros equivale a quantos centímetros? Ora, cada 100 centímetros, ou cada metro equivale a 100 centímetros. Então, se é 2 metros, é 200 centímetros. E agora eu posso resolver.
que é aqui, ó, 200 centímetros e 200 centímetros. Então, conforme a fórmula, que não precisa mais eu fazer, D é igual a raiz quadrada de A2 mais B2. Aqui, ó, eu quero saber qual vai ser dessas a minha televisão. Será que vai dar exato? É exatamente, a gente está trabalhando com aproximação. Não se preocupe com isso. Então, D é igual a raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Certo? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Sim, então eu vou fazer 200, está dentro da tela, 200 fatorado por 2,100, por 2,50, por 2,25, por 5,5 e por 5,1. Olha, já começou a facilitar. Agora eu vou fatorar o 160. 160 por 2,80, por 2,40, por 2,20, por 2,10, por 2,5 e por 5,1. Eu já estou enxergando aqui como é que eu vou fazer isso. Se é raiz quadrada, ó, eu vou separar de 2 em 2. Ó, 2, 2, pronto. Então aqui fica raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Estou fazendo independente. Corta, fica quanto? Fica 2 vezes 5 raiz de 2. 10 raiz de 2. Ó, 10 raiz de 2. E aqui, 160, ficou 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. Então fica, vamos colocar dentro do radical, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. Então só que pode sair aí, é 2 e 2. 2 e 2, ó. 2 vezes 2, raiz de 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 2, 4, raiz de 10. Sim, então ficou 10 raiz de 2 e 4 raiz de 10. Mas só que eu fiz independente aqui, eu não deveria ter tirado de imediato aqui, ó, 10 raiz de 2, porque aqui é uma adição. Porque, ó, diagonal é A ao quadrado mais B ao quadrado. Sim, então, o que é que eu faço aí? Eu teria que fazer, vamos apagar aí, eu teria que fazer tudo aqui dentro. Ao invés de colocar, eu vou apagar aqui você já sabe que é 200, vou apagar aqui e colocar os 200 centímetros. Eu poderia fazer assim logo, ó, D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. D ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais 160 ao quadrado, né? Que são os catetos, ou seja, ó, as laterais. Então fica aqui, que é 200 ao quadrado? D ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4. Então, 200 ao quadrado, ó, nada, 2 vezes 2, 4. 40 mil. 40 mil mais 160 ao quadrado. 160, nada, 6. É por isso que é bom vocês trabalharem com uma calculadorazinha ao lado. 6 vezes nada, ou C, oxe, nada, 6 vezes nada, 6 vezes 6, 36. Nada, 160. 0, 6 vezes nada, 6 vezes 36, 6 vezes 9, 6 vezes 3, 9.
nada, 1 vezes 6 é 6, 9 vezes 1 é 1, nada, 6, 9, 6, 15 é 1. 25.600. 25.600. Olha aí, aparentemente vai ficar complicado, mas se vocês estiverem estudando em casa, vai ficar fácil, vocês vão entender, porque não necessariamente vocês vão fazer as pressas e a aula já vai terminar, não. Mas aí vai ficar gravado e vocês têm todo o tempo para resolver isso aí, ó. Então ficou 25.600 mais 40.000, dá 65.600. D ao quadrado é igual a 65.600. Vou fazer a continha certinha, ó. 40.000 sobre 25.600, olha, 0,0656. Então, 65.600. O que é que eu faço agora? Eu vou achar a raiz quadrada, que é a diagonal, né? A diagonal que depois eu vou transformar em polegada. Raiz P é igual a raiz quadrada de 65.600. Como se você tivesse a calculadorazinha aí, ó, de comprar banana de tarde na feira, o que é que você faria? Você colocava 65.600 e aí achava a raiz quadrada disso aí. Mas caso contrário, você tem que ir pelo método exatamente pelo método de fatoração. Deixa eu ver aqui rapidinho na calculadora, achar a raiz quadrada, ó, de 65.600, que é a raiz quadrada, raiz quadrada de 65.600. Pois é, ó, quem é a raiz quadrada de 65.600? É exatamente 256,12. 12 por 256,12. Mas em polegada é quanto? Cada polegada equivale a 2,54. Ó, cada polegada equivale a... Eu estou doido para escrever nesse quadro aí. Cada polegada equivale a 2,54. Então eu pego 256,12 dividido por 2,54. E aí, eu aproximadamente, aí você já deve enxergar 256,12 por 2,54, então já pode enxergar que é 100. 100 vezes isso aqui dá 254, aproximadamente, porque nós aprendemos aproximação, por aproximação, esse assunto. Então, com certeza, não seria 94. Olha, tem coisa que você pode eliminar no caminho. A viagem, ó, 256,12, ou seja, 256 dividido por 2,54, se eu multiplicar por 100, dá 254. Então, 100 polegadas é o suficiente, certo? Então, nesse caso aí, a resposta qual é? É a letra D, que é 100 polegadas, que escreve desse jeito, tá bom? Muito bem, essa foi a atividade 1. Entendendo essa atividade, desenvolvendo a habilidade, o que foi que nós vimos aí? Vamos entender a atividade. Qual é a medida a ser determinada? Exatamente da diagonal. A medida a ser determinada aqui é da diagonal da televisão, que eu quero saber o tamanho da televisão em polegadas. Então, eu escreveria quanto aqui? Qual a medida a ser determinada? É a diagonal da televisão.
As medidas apresentadas estão todas na mesma unidade? Não. Uma estava em metros e outra estava em centímetros. E por que nós não transformamos em metros, transformamos em centímetros? Exatamente por causa da polegada. A polegada é dada em centímetros, 2,54 centímetros. Resolvendo a atividade, como é possível representar as medidas da tela em centímetros, é determinado da sua diagonal, que nós encontramos, que é exatamente a letra D, que a diagonal que a televisão tem 100 polegadas. Já pensou? Você ali, ó, dia de sexta, deitado ali, relaxando, assistindo um filme numa televisão dessa, pô, é maravilha, né? Muito bem. Agora, desenvolvendo a habilidade, continuando isso aí, determine o número inteiro mais próximo do valor encontrado para a diagonal da atividade. Já fizemos isso, né? Então, como a diagonal da tela é 256 centímetros e uma polegada que mede 2,54 centímetros, podemos concluir que a medida da tela em polegada é aproximadamente quanto? Foi o que nós achamos, 100 polegadas, né? 100 polegadas está escrito aqui. E então, qual é a letra? Qual foi a letra mesmo? Foi a letra D, né? Letra D, dando uma resinha aí, ó. A letra D. Botei demais. Exatamente, foi a letra D. Agora, então, essa atividade visou estabelecer o que foi que nós fizemos nessa atividade, qual foi o objetivo. Essa atividade visou estabelecer a relação entre a unidade de medida e a determinação da diagonal de um retângulo. Além disso, deve-se determinar o valor aproximado de um número irracional, certo? Que foi exatamente 100 polegadas. Não precisa se apegar a detalhes, porque aqui, ó, então não vamos exatamente, ó, os números que tinha ali, 94, 100 e outros menores. Então o que estava mais próximo era de 100 polegadas. Então nem sempre você precisa dar um valor exato, e sim aproximado. Atividade 2. Então, nessa atividade 2, um jardim. Um jardim é formado formato quadrado, como é representado a seguir, será dividido em duas partes iguais. Para isso será utilizada uma cerca que deve ser construída na diagonal do jardim. Exatamente a diagonal do jardim é esse, que é um quadrado. Lembra qual é a diagonal do quadrado? É D raiz quadrada de 2 raiz quadrada peraí. A diagonal do quadrado D é igual a 2 raiz de L raiz de 2, né? L é o quê? É o lado. É o lado. Então, se um quadrado tem lados que são os 4 lados iguais, 10 metros, então eu já sei que D é igual a 10 raiz de 2. Se um quadrado tem 8 metros de lado, então 8 raiz de 2. Mas o que é que ele quer aqui do jardim? Uma cerca deve ser construída na diagonal do jardim. Então, se o perímetro, olha bem, o que é que ele quer? Foi o que ele pediu, para isso será utilizado uma cerca que deve ser construída na diagonal. A cerca vai ser construída aqui. Então ele quer saber se o perímetro do jardim é 140. Olha bem, esse jardim é 140. Olha aqui, 140. Se é um quadrado, deixa eu ver aqui, porque está parecendo um retângulo. Se é um quadrado, aí eu divido em 4. 35, 35, 35, 35. Então, ó, a diagonal é aqui. Eu quero saber, ele está interessado nesse comprimento. Aí o perímetro do jardim é de 140, mas espera aí. Olha bem. Ele disse que
Tem o formato quadrado, representado a seguir, será dividido em duas partes iguais. Para isso é utilizada uma cerca que deve ser construída na diagonal do jardim, cerca aqui. Mas quando eles falam no perímetro do jardim, então é da área, 35, 35, 35, 35. Então D, ele quer saber essa distância aqui. Então que é D? D, 35 raiz de 2. Por que 35? Porque eu dividi esse perímetro, que é perímetro, é a soma dos quatro lados. Então, deu exatamente isso aí. Então, olha, esse daí não precisava nem raciocinar muito. Olha aqui, 35 raiz de 2. Exatamente o comprimento. Se você quiser saber exatamente, aí vai procurar saber quem é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 você já tem intimidade, que é 1,4. Então, 35 vezes 1,4, e aí vai comprar, se for arame, se for corda, o que quer que seja, para resolver. Então, está aí para vocês estudarem, né? Então, essa atividade teve como objetivo fazer o quê? Determinar o comprimento da diagonal do quadrado, bem como a determinação do comprimento do lado do quadrado a partir do seu perímetro. Muito bem. Agora vamos ver essa atividade 3. Um balão meteorológico foi suspenso através de duas cordas com comprimento de 70 centímetros cada. Quando o balão chegou ao topo de sua trajetória de subida e as cordas ficaram totalmente esticadas, obteve uma configuração semelhante à de um triângulo equilátero. Ó, altura, que exatamente ele está dando aí, ó, 70 metros de altura. E a altura do triângulo equilátero é igual a 70 raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que vamos fazer aí? Então, precisamos determinar essa altura. Então, o que é exatamente o que faz? Quem é raiz quadrada de 3? A raiz quadrada de 3, exatamente não, aproximadamente é 1,7. Se eu tenho a altura, um balão foi suspenso através de duas cordas de comprimento de 70 metros. Então, 70 de a altura é 70 raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? 70 dividido por 2, ó, simplificando, dá 35 vezes raiz de 3, 1,7. Então, multiplicando isso aqui, vai encontrar quanto? Vai encontrar 35, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 3, 21, e 3, 24. Então, mais 35, 59,5. Qual você marcaria nesse caso, estudante, se aqui é 59,5? É óbvio que seria o 60, que é o mais próximo, né? Eu colocaria o 70? Não. Então, mais próximo de 60, ou mais próximo é 60, só faltava meio aqui. Então, essa exatamente o que? O que é que achou aqui? A altura que o balão está até aqui, na base do triângulo equilátero, que a fórmula do triângulo equilátero é a altura L raiz de 3 sobre 2, né? Que é equilátero. Sim, o quarto, exatamente, olha aí, ó, atividade 4. Para que o projeto arquitetônico desse fosse aprovado, era necessária uma medida da diagonal que sustenta uma estrutura quadrada, fosse representada por um número inteiro. A estrutura entregue para avaliação pode ser representada pela figura abaixo. Aqui, ó, a figura lá. Sendo x a medida do lado do quadrado e d a medida da sua diagonal,
foram apresentadas 4 propostas para a medida do lado da estrutura. A primeira proposta foi raiz de 3, medida do lado da estrutura. A segunda proposta foi raiz de 10. A terceira proposta foi raiz de 8. E a quarta proposta foi raiz de 25. Então, ele está querendo saber o quê? Sendo tal, foram apresentadas 4 propostas para a medida do lado da estrutura. Então, a diagonal, se é um quadrado, vou apagar aqui, se é um quadrado, diagonal é L raiz de 2, ou X raiz de 2, porque L é melhor porque L significa lado, certo? Então, L, então diagonal é igual a X raiz de 2, né? Essa é a diagonal. Ele quer saber qual a proposta mais para que o projeto arquitetônico fosse aprovado. Era necessário que a medida diagonal que sustenta uma estrutura quadrada fosse representada por um número inteiro. Então, raiz de 3, 1,7, 10 e raiz de 8, 2 raiz de 2 raiz de 2, que é 2 vezes 1,4 é igual a 2,8. E o terceiro 25, que é raiz quadrada de 25? 5. Então, a estrutura, nesse caso, a estrutura seria, eu não coloquei as alternativas aí, não foi colocado as alternativas. E aí, nós vamos ver, como ele pediu aqui, sendo x a medida do lado quadrado e d a medida da sua diagonal, foram apresentadas propostas para a medida, ele queria mostrar a sequência, certo? Então, qual seria a sequência aí de pôr o peso? 2,8, 5, 10 e 8. Então, a sequência seria essa aqui, ó. 1,7, 2,8, 5 e 10. Então, a sequência em crescimento seria essa. Essa foi a proposta, que você tem a visualização do que é a estrutura. Não tem as respostas aí. Na sequência, provavelmente a letra, né, que seguisse essa sequência. 1,7, 2,8, 5 e 10. Por isso que nós tivemos que transformar as raízes em números irracionais. Certo? Agora, vamos... Muito bem, gente. Agora passando para o terceiro assunto. Primeiro foi números irracionais. Segundo foi reais 1. E agora os números reais 2, que é o terceiro assunto. Recordando, diz, na potenciação de números reais, A e B, observamos a seguinte propriedade. O que é potenciação? É o produto de fatores iguais. O produto de fatores iguais. Então, a primeira propriedade, A elevado a M vezes A elevado a M. Conserva a base e soma os expoentes, M mais N. Se, por exemplo, 2 a terceira vezes 2 a quinta, conserva a base e soma os expoentes. Olha aí, ó, 2 elevado a 8. Está vendo aí? Então, conservou a base e somou os expoentes. A segunda propriedade, divisão de potência da mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. A elevado a M menos M. A diferente de zero. Notou aí? Então, A diferente de zero. Essa é a segunda propriedade da multiplicação, da divisão da potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes, ó, os que estão aqui, ó, dentro do parênteses, você multiplica M vezes N, que é A igual a M vezes N. Nesse caso aqui,
2/7 dividido por 2/15. Não, aí para não entrarmos em números inteiros, nós vamos botar 2/7 dividido por 2/3. É igual a 7, 2/7 menos 3, que é igual a 2/4. Então, o que foi que fizemos aqui? Conservou a base e pegou os expoentes e subtraiu. Que é aqui? Potência de uma potência fica... Então, potência fica 2/5 elevado a 3, ó. Conserva a base, 5 vezes 3, 15, ó. E multiplicou os expoentes, ficou 2a elevado a m vezes n. Nessa divisão de uma fração, a sobre b elevado a m fica a elevado a m e b elevado a m. Então, olha, no alteronário. Então, com b diferente de zero. Por que tomar b diferente de zero? Exato, porque b está no denominador. E quando o denominador é zero, não tem solução, certo? Então, v então, igual a a. Isso aqui é a inversa, né? V vezes a elevado a menos m é igual a 1 sobre a elevado a m. Isso aí é inversa. Não quer dizer que o resultado é negativo. Aí é o inversa que fica daquele jeito. Então, a radiciação, considerando a e b, números reais positivos, e mn números inteiros também positivos, podemos observar que, nesse caso aqui, ó, raiz de a vezes raiz m, sabendo que aí é, ó, m e m são os índices radicais que são iguais. Como são iguais, eu coloco um índice só e exatamente a e b fica no interior do radical. Aqui nesse caso aqui, ó, aí eu juntei, fiz ao contrário agora. Raiz m de a sobre raiz m de b. Ficou raiz m de a sobre b. A fração ficou dentro do radical. E aqui está o mar. Então, o que é que faz? Tanto faz ele, ó, ficar fora, como dentro aqui, raiz m de a elevado a m, fica raiz m de a, ó, coloquei no parênteses, isso quer dizer, se lá na frente você encontrar um número aqui, pode jogar ele para o interior do radical, como potência, né? Forma de potência. O quarto, a elevado a m sobre n, isso aqui é o quê? É potência de expoente racional. Então, quem está fora, fica embaixo. E quem está dentro, fica em cima aqui, ó. Quem é a elevado a m sobre n? Então, o m fica raiz quadrada não, raiz n de a elevado a m. Então, esses são exemplos que você pode substituir para qualquer o que vocês encontrarem pela frente. Agora, vamos para desenvolver a habilidade. Uma indústria automobilística, ela efetua testes regulares de segurança em seus veículos. Para isso, ela utiliza a seguinte expressão. Olha aí, ó, S igual a raiz quadrada de A vezes B. Aliás, são separados. Mas se eu colocasse aqui, estava errado? Não, porque a multiplicação raiz de B sobre quem? Sobre C elevado a 1/3. Isso aqui é o mesmo que raiz cúbica de C elevado a 1. Então, nesse caso aí agora eu posso apagar. Olha aí, nesse caso aí, teste e A, B e C, em que S é o coeficiente de segurança obtido no teste A, B e C. São parâmetros individuais de cada carro. Após concluir o teste, verificaram-se os seguintes parâmetros em dois carros. X, y, carro X
Parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C. Carro Y, modelo do carro Y, parâmetro A, B e C. Qual foi o conteúdo aí? Potenciação e radiciação, o que nós vimos aí. Quais foram os objetivos? Efetuar operações de radiciação, potenciação envolvendo números reais. E vimos aí, ó, as propriedades da potência, equação de potência da mesma base, divisão de potência da mesma base, potência de uma potência, fração, potência de fração e assim sucessivamente. Mas aqui, exatamente o que nós íamos atingir. Entre os modelos de carros testados, o que obteve maior coeficiente de segurança superou o que obteve o menor coeficiente de segurança em. Aí, ó, o que desenvolvemos, o que devemos comparar é resolvendo a atividade, que o maior valor de S com o menor valor de S. É possível determinar o valor de S apenas com o uso dos dados da tabela. Não os dados da tabela, não. Os dados da tabela devem ser colocados na expressão que relaciona S, A, B e C. Então aqui no caso, voltando aqui, olha aí, ó, S. Vamos para o carro modelo X. S é igual a 8 raiz de 8 vezes A, B, 32, raiz de 32, sobre C. Que é C? C é 27. 27 elevado a 1/3. Olha bem, isso aqui é um constante. Então, que é raiz de 8? S é igual a 2 raiz de 2. Por que eu já tenho em mente? Porque se eu fatorar 8, vai ficar 2, 2, 2. Então, 2, 1, 2 sai, o outro fica lá dentro. Então, fica 2 raiz de 2. Quando ele entra aqui para o interior do radical, como é que ele fica? 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ah, é isso mesmo. Pronto. Vezes 32. O que é 32? 32 fatorado, 16, 8. 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Então fica aqui, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, ó. E aqui fica quanto? 27. É o parâmetro C, né? C, 27, eu posso botar o quê? Raiz cúbica, porque esse 3 aqui transforma no índice do radical 3. 3, ó, raiz de 27. Ah, eu já sei que a raiz cúbica de 27 é 3, por quê? 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Isso mesmo. Aqui agora, dando continuidade, fica S igual a 2, raiz de 2, vezes, ó, vai sair aqui 2 vezes 2, 4, 1, 2 vai ficar lá dentro. 4 raiz de 2, sobre quem? Que raiz cúbica de 27 nós aí encontramos, que é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3, pronto. Agora aqui, 2 vezes 4, 8, raiz de 6, 3 vezes 2, 6. Eu posso multiplicar? Posso multiplicar porque na multiplicação eu posso. Não posso somar aqui. Raiz de 3 mais 2, raiz de 5. Não. Então eu tenho que, ó, 2 vezes 4, coeficiente com coeficiente, raiz com raiz. 3 vezes 2, 6. Raiz de 6. Sobre 3. Então, essa é do carro X. Agora do carro Y. Então, do carro Y. Então, Y, né? Carro X, que é o S.
raiz quadrada de 27, vezes raiz quadrada de 3 sobre quem? 8. 8 elevado a 1 terço. Eu também sei que eu transformando isso aqui vai ficar raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 elevado a 1. Então, y é igual, que é 27? 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Porque um 3 vai sair. Então, aqui fica, ó, vezes raiz de 3 sobre quem? Y é igual a 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Sobre quanto? Sobre quanto? Sobre raiz cúbica de 8. O que é raiz cúbica de 8? 2. Y é igual a 3 vezes 1 é 3, raiz de 3 vezes 3, 9. Ó, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 3, 9, raiz de 9. Sobre quanto? Sobre raiz cúbica de 8 é, se eu fatorar isso aqui, faz quanto que eu fatorei aqui? Você já viu aí que eu corta, fica 2. Então, quem é raiz cúbica de 9? Ou raiz quadrada de 9? 3. 3 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9. 9,5. Então ficou 9,5. O que ele pede aí é exatamente em que é o coeficiente de segurança obtida, ABC, são parâmetros individuais. Após concluído o teste, verifica os seguintes parâmetros. Na próxima, o que é que ele pede? Então, entre os dois modelos de carro testados, o que obteve o maior coeficiente de segurança superou o que obteve o menor coeficiente de segurança. O menor coeficiente de segurança, nesse caso aqui, foi aqui 2 vezes 2, 16, 2, 3, 15, mais ou menos. O maior coeficiente de segurança, nesse caso, ficou esse daqui, ó, 9,5. 9,5. Certo. Então, certo? Muito bem. Vamos dar continuidade. Pronto. Sim. Aí exatamente quando fez a comparação, Sx é igual exatamente o que nós encontramos, não foi? 16, 8, 2 vezes 4, 8. A gente vai ter que... Pronto. Olha aí, gente, só corrigindo aí, que houve aqui um equívoco aqui no final. Repetindo aqui, ó, S igual a raiz de A, raiz de B sobre C elevado à terceira, S igual, quem é A? 8. Se você olhar lá na tabela, 8 vezes raiz de B, quem é B? Lá, 32. 32 sobre 27 elevado a 1 terço. Quem é 8? É 2 raiz de 2 simplificado. E quem é raiz de 32? Eu poderia também multiplicar 8 vezes 32 e achar direto. Mas aí eu fiz detalhadamente 27 elevado a 1 terço, 2 raiz de 2, vezes 4 raiz de 2, sobre raiz cúbica de 27. Então, 8. Quem é raiz quadrada de 4? 2. 8 vezes 2, 16. Quem é raiz cúbica de 27? 3. Então, 16 sobre 3 é o resultado, o primeiro resultado, certo? Aí agora, o segundo, que você já estava tudo correto, ficou 9 raiz de 2. Mas quando eu indiquei que era aquela resposta, não. Aqui agora é exatamente o que foi feito. A comparação SX 16 terços e SY 9,5. Exatamente o que nós achamos aqui. Então a resposta final, devemos
determinar a diferença entre 16 terços e 9,5. Como é que faz essa diferença? Eu vou fazer aqui em cima mesmo, ó. 16 terços menos 9,5. Para resolver isso aí, como os denominadores são diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Achar o MMC. O MMC de 3 e 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 por 3, 2. 2 vezes 6, 32. 6 por 2, 3. 3 vezes 9, 27. Então, 32 menos 27, 5 sextos. 5 sextos, conforme vocês estão vendo aí, 5 sextos, que é exatamente voltando, olha a letra A. Olha aí os barros. Achou 9,5? Achou 16 terços? Quer dizer, não se achava, né? Então, na hora, a partir do momento que você acha o resultado, você vai fazer a subtração. E para fazer uma subtração de denominadores diferentes, temos que achar o MMC de 3 e 2. Como são números diferentes, são números primos diferentes, vai multiplicar 3 vezes 2, 6, 6 por 3, 2, 2 vezes 16, 32, e 6 por 2, 3, 3 vezes 9, 27. 32 vezes 27, 6, é 5 sextos, que é exatamente a resposta que ele quer, que é a letra A. Certo? Muito bem. Então, o que devemos comparar, já foi falado isso aí, vamos dar a continuidade. Então, determine, aí já foi visto também, fizemos os detalhes aqui, ó. Aí você estudando, aí vê aí, ó, o final aí, certo? Mas aí está bem detalhado para vocês aprenderem. Pronto. Vamos, atividade 2. Durante uma pesquisa foram encontrados 4 astros bem distantes da Terra. As medidas da distância desses astros à Terra estão representadas todas na mesma unidade de tabela. Olha aqui, ó. 32 a 2 quintos. B. 81 a 1 quarto. C. 5 sextos. 64 elevado a 5 sextos. E D. 9 elevado a 3 meios. Devido aos resultados encontrados, é mais provável que os astros que são mais próximos da Terra possam abrigar a vida, os mais próximos. E quem é o mais próximo aqui? Eu não sei. Aí nós temos que calcular. Por exemplo, aqui é a raiz quinta de 32 ao quadrado. 32, raiz quinta de 32 ao quadrado. Aqui é a raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. Aqui é a raiz sexta. Raiz sexta, sempre o denominador que fica como índice do radical. Raiz sexta de 64 elevado a 5. E aqui, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 elevado a 3. Pronto. Mas aí você vê que é uma questão trabalhosa, porque quem é raiz quarta de 81? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, é 3. Ó, 3 elevado a quarta elevado é igual a 81. Quem é raiz sexta? Aí eu teria que, olha aí, eu já sei, se eu analisar aqui, se você analisar friamente, então o que é que você vai ver aqui, ó? Que o 3 é o menor, é que está na sequência. 3, ó, primeiro seria quem D, mais o 32 ao quadrado. O que é 32? É 2, 32 é 2 elevado à quinta, né? 2 vezes 4 vezes 2, 16, 32. 2 da quinta
ao quadrado. Olha aí, ó. 2/5 ao quadrado. Eu posso fazer assim, fazer inversão. Olha aqui, ó. Eu posso fazer 2 ao quadrado vezes 5. Posso? 5 vezes 2, 10, 2 vezes 5, 10, não alterou nada. Então, para simplificar a minha vida, a nossa vida. Então, nesse caso aí fica com... Aqui está como raiz, né? Raiz quinta. Eu corto, fica o quê? 2 ao quadrado, que é igual a 4. Olha a sequência. Eu já sei que a sequência que está mais próximo é a letra B, que está mais próximo da Terra. Então, raiz 4 de 81. Aí o outro 64. Quem é 64? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 2 à sexta. Então, quem é 2 à sexta? Olha aí, ó. 2 à sexta, raiz sexta. E 2 à sexta vezes 5. Pois é. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Eu vou fazer o contrário aqui, ó. Jogar o 6 para lá. Aqui, vou aproveitar essa parte do quadro aqui. Então, raiz sexta de 2 à quinta. Ó, posso fazer isso? Posso, porque a propriedade me dá a autoridade para fazer isso. Ó, corta. Então, ficou 2 à quinta. Quem é 2 à quinta? É igual a 32. Olha, só falta saber o 9. Raiz quadrada de 9. Ou 9, quem é 9? 3 ao quadrado. O mesmo processo, ó. 3 ao quadrado. Então, eu vou, que é 9, 3 ao quadrado, vezes 3. Aí faz a inversão de novo, para exatamente cortar o 2 com 2. Fica raiz quadrada de 3 à terceira ao quadrado. Corta. Então, isso aqui é igual a 27. Pronto. Qual é a sequência nesse caso aí? O mais próximo é esse. B. A sequência é B. Vou botar aqui embaixo. Depois a gente vai ver a resposta. B. O seguinte é o qual? A. O terceiro é o qual? O D. O D que está com 27. E o último é o C, que está com 32. Então, o que ele pergunta aqui durante essa pesquisa, ele pergunta: as medidas da distância desses astros à Terra estão representadas todas na mesma unidade na tabela seguinte. Então, devido aos resultados encontrados, é a mais provável que os astros que são mais próximos da Terra possam abrigar vida. Então, o único que possa abrigar vida é exatamente esse aqui. Na sequência, deixa eu ver. Não veio. Mas a resposta é essa sequência aí. Não foi colocada a resposta. A pergunta. Colocou as perguntas, mas não colocou a resposta. Mas a resposta é essa aqui, ó. Primeiro B, segundo A, terceiro D, terceiro C. Muito bem. Vamos passar para o próximo. Eu vou passar umas coisas aqui para limpar o quadro, para ficar mais detalhado e vocês visualizarem melhor, tá bom? Pois é. Então vamos aqui. Ainda bem que não apaga o braço. Referindo ao instrumento, deve ser a atividade 3. Olha isso, está todo detalhado aí. Dá para vocês, ó, assistir devagar, voltar e ir. Que aí eu não vou me cansar. E eu me cansar sempre toda hora vocês iam repetir. Não, vocês repetem lá que não tem problema. Então, referindo ao instrumento, deve ser calibrado pelas coordenadas de um ponto que tenha a maior ordenada y possível, desde que a abscissa esteja no intervalo. Isso aí era necessário vocês ter antes uma estudada em plano cartesiano, né? Que é x, olha aqui, ó, que é x e aqui y, ó. Então, de forma que x, y, aqui é as coordenadas e as abscissas, né? Então,
Dessa maneira, o valor é daqui que começa a vir. Isso, pode ir. Então, nesse caso aqui, aí, a calibragem do instrumento é determinada pela relação E elevado, é elevado a X sobre 2 elevado a Y. De calibragem, em que é a necessidade de calibragem XY. São pontos determinados em um plano cartesiano. O plano cartesiano com os pontos X, X vai até 10, Y também vai até 10, são pontos determinados em um plano cartesiano, como vocês estão vendo aí. O plano cartesiano com os pontos X e Y para calibrar são fornecidos pelo fabricante de instrumento e tem as seguintes configurações. Aqui X, então que ponto é esse? Que ponto é esse? Que ponto é esse? E que ponto é esse? Olha bem, esse ponto aqui é 5, primeiro é X, o par ordenado X e 5, aí eu venho para aqui, que direção é esse? 5, 2, né? 5, 2. Esse ponto aqui, 3, 6. O ponto de cá, olha, está em que direção eu vou? Primeiro eu ando aqui na horizontal, e depois eu vou para a vertical e vejo que está na direção da vertical. 6, e aqui quanto? 4. E o último, 9, e aqui está em quanto? 8. 9. São os pares ordenados, X e Y. Então, para calibrar, está fornecida pelo fabricante do instrumento que tem a seguinte configuração. Aí eu vou para a seguinte, vou para a seguinte, e aí agora fica a seguinte slide, né? Então, o referido X é possível desde que a abscissa X esteja no intervalo 4 e 7. Aí, olha, para olhar o intervalo 4 e 7, olha, 4 e 7, aí eu tenho que botar. O que é o intervalo 4 e 7? 4, 7. Está aqui, 4, 7. 4, 7. Aí, sigo potência. 2 elevado a X sobre Y. Então, quem é X? Exatamente X é 6 e Y é 4. 2 elevado a 6, 4. Vamos simplificar primeiro esse 6 e 4 aqui. Por 3, por 2, 3 e por 2, 2. Então, 2 elevado a 3 meios. Né? 2 elevado a 3 meios é igual a raiz quadrada de 2 elevado à terceira. Raiz quadrada. Então, o que é 2 elevado à terceira? 2 pode ser, simplificando, fica assim, 2 ao quadrado vezes 2, né? Sai, fica é igual a 2 raiz de 2. Então, nesse caso, qual seria a resposta? Letra D.